E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, que está assim: Coalizão Negra quer compor bancadas antirracistas no Congresso e em assembleias. É isso mesmo, galera. Como eu sempre estou falando aqui com vocês, existem aspectos na nossa sociedade que parecem, né, ser pequenininhos, ínfimos, mas na verdade pode mudar aí a vida como ela é, né, galera? Mas antes de eu começar esse vídeo, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like e também comente. Seu comentário é muito importante. Eu também quero saber a opinião de todos vocês, ok? Bom, galera, o que acontece? O que é essa coalizão? Essa coalizão tem um nome, tá? E o nome eu achei, assim, bem bizarro, que é Quilombo nos Parlamentos. Bom, todo mundo aqui sabe o que é quilombo, né? Era aqueles locais, tipo uma vila ou algo do tipo, onde negros fugiam da escravidão e iam para esses locais para formar uma grande comunidade paradisíaca, mas existem alguns historiadores aí que dizem que dentro desses quilombos também existiam escravidão. Mas o movimento negro não vai lhe contar isso, porque isso não faz parte da pauta, porque você tem que aceitar esse movimento, né? Mas bora lá para a atualidade. Voltando aqui. Então é um grupo, tá, que está se unindo e é formado por uma socióloga, tá, da Bahia. E eles estão se juntando para poder trazer mulheres e negros, né? Ou até melhor, mulheres negras, para o parlamento, porque, segundo eles, não existe representatividade ali dentro e eles precisam de muita representatividade. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o que não existe muito, provavelmente, né, são pessoas que façam escândalo ali dentro para poder conseguir certos projetos, né, passar certos projetos que eles dizem que são antirracistas, mas que, na verdade, são projetos que segregam a população, ou projetos futuros que podem segregar a nossa população. E eu já comentei com vocês sobre algumas ideias desses movimentos aí, né, que segregam a nossa população, como, por exemplo, uma clínica que, se eu não me engano, abriu em São Paulo, onde essa clínica só tem funcionários negros, para poder abraçar um paciente negro que se sente, sei lá, não muito incluso, né, numa clínica onde existem muitos médicos brancos, enfermeiros brancos. Então eles criaram essa clínica paradisíaca para poder abraçar essas pessoas se sentirem confortáveis. Mas como eu disse para vocês nesse vídeo onde eu contei sobre essa clínica, isso, no fundo, é sim segregação. Só que a diferença, gente, é que a segregação é feita agora pelos negros, não pelos brancos. Porque lá nos Estados Unidos, todos vocês sabem, aconteceu esse momento horrível de muitos anos de segregação, onde existiam, por exemplo, escolas para negros e escolas para brancos, banheiro para negros, banheiros para brancos, né? E os negros se levantaram, teve lá o Martin Luther King, entre outros, né, que eram os cabeças desses movimentos que se levantaram contra essa segregação. Por quê? Porque ninguém aguentava mais ser excluído. Mas agora o movimento negro do nosso país quer trazer esse racismo estrutural, mas não contra negros, não, gente. Contra brancos. Essa é a grande realidade. Eles não gostam de ouvir isso, mas isso, sim, é uma segregação feita agora pelos negros. É tipo uma vingancinha, né? Vamos nos vingar de algo que não aconteceu no Brasil? Ah, vambora, né? Mas voltando aqui, né, a Coalizão Negra, que quer compor as bancadas antirracistas no Congresso e em assembleias. Então, eles são um grupo, tá? É um grupo que foi criado para poder pegar pessoas negras e mulheres para poder participar, né, dessa vida política, trazer, né, como pré-candidatos a deputado, ao Senado, enfim, a todas essas vagas que podem ficar em aberto. E, segundo eles, eles estão entrando em contato com os próprios políticos que se autodeclararam negros ou pardos ou até mesmo negros, para poder ajudar aí nessa coalizão, ajudar nesse grupo quilombo nos parlamentos, porque quando você lê a matéria que saiu na Folha de São Paulo, eu vou colocar o link aqui na descrição, você tem a ideia, tá? Quem é totalmente ignorante sobre isso tudo vai ter uma ideia de que o Brasil ele é um país racista e que não vota em negros e também machista, porque não vota em negros nem em brancos, nem em mulheres, quer dizer, desculpa,
porque simplesmente as pessoas não gostam de votar em pessoas de cor ou em mulheres. Só que a situação não é, a questão não é o gênero ou a cor. O brasileiro não vota por gênero nem pela cor. E é interessante falar sobre isso no caso das mulheres, porque existem muitos partidos políticos que em ano de eleição ficam desesperados atrás de mulheres para vir como pré-candidata, porque não existe tantas mulheres quanto existem homens se candidatando. Então, a questão não é porque a pessoa é uma mulher. A questão é que não existem muitas mulheres se candidatando. Existem mais homens se candidatando. Até porque os partidos políticos estão abertos para todos, seja um partido político de esquerda, um partido de política mais liberal ou de direita, enfim, estão todos abertos. É só você ir lá com seu título de eleitor, né, falar que quer ser candidato, que você vai ser aceito e você concorre. Provavelmente a questão aí pode ser de incompatibilidade ideológica, até porque os brasileiros meio que acordaram para esse lance de esquerda e tal, né? As pessoas não estão muito mais abraçando essas causas, esses movimentos. A gente pode ver aí, por exemplo, quando o próprio presidente vai às ruas fazer sua motociata, etc. E a quantidade de pessoas que estão na rua, diferentemente do Lula, né? Quando tenta ir na rua, que ele não vai para a rua exatamente, né? Ele agora faz as suas aparições de forma bem particular, mas não existem muitas pessoas que vão nesses locais quanto existem pessoas que vão em motocicletas e etc. Então, a gente já percebe que as pessoas não estão olhando se a pessoa é negra ou se ela é mulher. As pessoas estão olhando a sua ideia política. Porque o que o brasileiro quer é um político que represente ele não pela cor, mas pela ideia, que chegue lá e faça projetos de leis e lute pelo Brasil para todos, não só para brancos, não só para negros, não só para mulheres, mas para todos. Mas é interessante também porque os políticos de esquerda são diferentes, né? Porque você vê os projetos de leis desses políticos e eles são totalmente voltados a dar mais direitos às mulheres do que deveres, né? A dar mais direitos às vítimas da sociedade, né? E tira os direitos das outras pessoas, né? Da sua deveres. Você tem o dever de respeitar, você tem o dever disso, o dever daquilo, você tem o dever de passar o seu celular para uma vítima da sociedade porque ele só quer tomar uma cervejinha, mas o outro lado só tem direitos. Então, você vê que é uma questão de incompatibilidade de ideias. E na própria matéria da Folha de São Paulo, deixa muito, muito claro aqui algumas ideias desse grupo mesmo, né, que é quilombo nos parlamentos, que vai totalmente contra a ideia da maioria dos brasileiros, que é assim, olha como é que tá. Lançada em dezembro de 2019, a agenda é composta por 25 pontos. Não li aqui os 25 pontos, mas tem um aqui bem interessante que eu já comentei com vocês, tá? Que vão do direito à educação pública gratuita, não entendi, porque existe educação pública e gratuita no nosso país, né? Tem particular, mas também tem gratuita. Mas eu achei que essa parte aqui bateu de encontro com uma matéria que eu li no PCO, no Partido da Causa Operária, né? O jornal deles, onde o cara que escreveu a matéria estava falando sobre, só para vocês entenderem, que eles querem agora lutar para que, inicialmente, né, só exista universidades públicas que acabem com as universidades privadas, que acabem com o Enem, para dar abertura para todas as pessoas para entrar em uma universidade. Mas não fiquem chocados se caso eles quiserem, por exemplo, levar isso também para a educação de base, querendo acabar, por exemplo, com as escolas particulares e colocar tudo público, porque aí fica mais fácil, né, do Estado tomar conta da educação dos nossos filhos, caso, né, a esquerda chegue ao poder. Então, tem essa parte aqui que é interessante. E aqui também fala sobre a educação pública, gratuita e laica, mas também é uma falácia, porque esses grupos de movimentos negros, é o mesmo grupo, eu já comentei isso com vocês também, que lutam para que as escolas sejam obrigadas a passar matérias da história da África. Nada contra. Muito legal passar, né, falar sobre a história da África, como falar da história do Brasil, da Grécia e etc. Mas a questão aí, a gente sabe muito bem, vinda de movimento negro, não é passar a história, mas sim moldar a cabeça de nossas crianças para a existência de um racismo estrutural dentro do nosso país. E aí também vai entrar, o que eu já falei com vocês, que é a religião de matriz afro.
Nada contra. Mas quando se fala, por exemplo, em colocar o ensino religioso baseado no cristianismo, são as mesmas pessoas que são contra, porque o Brasil é laico. Vocês entendem a situação? Mas, enfim. Passando por temas como demarcação de terras, eles cismam com demarcação de terras, o Bolsonaro já está distribuindo terra aí para um monte de gente, mas eles estão parados ainda nisso, é claro, isso é lucrativo, isso é maravilhoso para eles. Propriedade privada tem que acabar, né, segundo a esquerda. E violência contra a mulher, é claro que isso está em pauta mesmo, a mulher tendo vários direitos, né, e o homem sendo injustiçado. Nós temos aí o caso do Johnny Depp, né, não é no Brasil, mas é a mesma pauta, onde o cara se ferrou todo, né, por anos. E no final descobriram que o cara não era tão assim como a Amber falava. Enfim, ele não é um santo, mas também não era um monstro. Aí aqui que eu achei interessante também, ó. Encarceramento em massa. Por que eu achei isso aqui interessante? Porque eu já comentei com vocês que essa pauta aqui de encarceramento em massa que a esquerda tem aqui no Brasil vem do movimento Panteras Negras, que existiu lá nos Estados Unidos. Se teve algum movimento antes dos Panteras Negras que trabalhavam também com essa pauta, coloque aqui nos comentários, tá? Mas esse movimento Panteras Negras, ele era um movimento revolucionário. Sim, era um movimento comunista, da mesma forma que Black Lives Matter é declaradamente um movimento comunista. E como eu já disse para vocês, tá? É um filhote dos Panteras Negras. E nas cláusulas lá dos Panteras Negras, só vocês colocarem no Google o que vocês acham, tem o encarceramento em massa. Exatamente isso. Eles queriam o quê? Todos os negros que foram presos deveriam ser soltos, porque, segundo eles, esses negros foram presos por conta da cor deles, não porque eles fizeram alguma coisa. E esse grupo Panteras Negras acabou, ele foi extinto, porque os membros desse grupo eram envolvidos com substâncias ilícitas, entre outras coisas. Então, é isso que eles estão trazendo há muito, muito tempo para o nosso país. Então, o encarceramento em massa é o seguinte, é a mesma pauta, né? O Brasil prende mais negros do que brancos, porque o Brasil tem um racismo estrutural e, por isso, o policial vai lá, que é malvadão, e olha para a cara do cara que é negro ou da menina que é negra e prende essa pessoa simplesmente porque ela é negra. E as coisas não são assim, né? A gente sabe muito bem disso, até porque dentro da própria polícia existem vários policiais negros, então é totalmente incompatível. E é bem interessante outra coisa, que uma das cabeças desse movimento Quilombos no Parlamento é uma socióloga da Bahia. E a Bahia é um estado que, em sua maioria, é composta, né, de pessoas negras. E a gente se pergunta, né, se é uma causa para combater o racismo, né? Porque, segundo eles, as pessoas negras e as mulheres não entram para a política por conta do racismo e por conta do gênero. Por que não existem tantas pessoas da Bahia, negros e negras, nessas bancadas dentro dos parlamentos? Será simplesmente por conta do tom de pele, da cor de pele dessas pessoas, ou por incompatibilidade de ideias? Porque, então, se for por conta de um racismo estrutural, a gente pode dizer que os negros da Bahia, então, são os próprios racistas que não ajudam os negros que tentam entrar para a política, né, votando neles. Enfim, gente, são coisas que esses movimentos trazem que não existe no nosso país, mas eles criam esse caos e tentam trazer uma solução que, na verdade, como eu venho falando com vocês, é uma solução que segrega as pessoas e que coloca cada grupo em uma caixinha, separando para centralizar o poder e conquistar. É porque não vai dar tempo de eu falar aqui sobre uma outra matéria que também fala sobre esse movimento, movimento negro, né? Que luta pelos negros, né? Para acabar com o racismo no Brasil e tal. Mas talvez eu faça um outro vídeo falando que é uma matéria que está assim, ó. O futebol brasileiro está embranquecendo. Segundo o que eu ouvi falar, ainda não li a matéria, parece que eles estão pedindo agora cotas, estão tentando pedir cotas para o futebol. Então, tipo, olha a que ponto nós chegamos, o ponto de exagero que nós chegamos. Vai chegar um tempo que o mundo vai ficar chato, né? No esporte feminino só terá homens biológicos, no futebol masculino só terá negros. Enfim, vai ficar uma situação chata, totalmente incompatível com o nosso país, e o divertimento vai começar a acabar.
entende? E é isso que eles tentam trazer para a nossa sociedade. A luta não é pela igualdade, né? Que eu já nem gosto dessa palavra, porque nós não somos iguais. Somos indivíduos, e cada indivíduo com seus talentos, com as suas diferenças. E todos nós temos que lidar com isso. Então, mas, enfim, né? Eles lutam por uma igualdade, né? Dizem lutar por uma igualdade, por uma inclusão social, mas, na verdade, eles estão excluindo pessoas. Então, eu quis trazer essa matéria para vocês, para mais uma vez mostrar todo esse movimento que eles estão fazendo dentro da política, né, juntamente com a política, para levantar essas pautas totalmente de esquerda, que não tem nada de igualdade, nada de inclusão, nada de ajuda humanitária dentro dessas pautas e desses movimentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam, compartilhe, dê o seu like e também comente e me siga nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.